paz do Senhor para todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez nessa matutina se alimentando da Palavra e hoje quero falar sobre derramando chuvas de bênção. O efeito da chuva de bênção na vida do cristão. Quero pegar aqui o livro do profeta menor, profeta Joel, no capítulo de número 2. O nome de Joel, filho de Betuel, o nome dele os pais puseram referente à palavra Jeová é Deus, o sentido do nome Joel. E Joel também profetizou com respeito à vida do povo de Israel e do povo de Judá, que não era uma vida agradável aos olhos de Deus. E aí, primeiramente, ele profetizou os males que ia ocorrer na vida do povo, por falta de desobediência a Deus, desagradando a Deus, adorando outros ídolos e um comportamento totalmente errôneo para com seus compatriotas. Eram desumanos aos seus próprios companheiros e irmãos. E isso Deus não se agradou. Além de eles serem adúlteros, aí a prática a qual viviam, Deus agora aí entrou com providência. Então veja bem, deixa eu colocar aqui o meu microfone para ficar melhor. A situação do povo de Israel não era praticamente boa. A Bíblia diz que Joel, aquele veio já falando para os anciões, dizendo assim: ouve, pois, vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Ou também vos dias de vossos pais. O que aconteceu no dia dos vossos pais? Isso também nos dias agora que está acontecendo. Fazeis sobre isso uma narração a vossos filhos e vossas filhas, e os seus filhos e os filhos desde a outra geração. O que ficou da largata comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Veja bem, então quer dizer que o produto da oliveira, o produto da plantação, da lavoura, pode-se dizer que não sobrou nada. A maneira que a largata ela entra, ela corta a folha, come a folha, o gafanhoto come o fruto, aí vem a locusta, acaba de comer o restante, e por último o pulgão, que ele é uma praga, é como um câncer que mata aos poucos a planta. Então aí ele vem dizendo no capítulo 1 aí, o verso 10, dizendo assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto secou
e o óleo faltou. Veja bem, a situação estava crítica. Os lavradores se envergonham e os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. O versículo 12 diz: a vide se secou, a figueira se murchou, a romoeira também, a palmeira e a macieira. Também todas as árvores do campo se secaram. Situação difícil. E a alegria se secou entre os filhos dos homens. É como um quadro como o de hoje, que o pouco que se tem no mercado, ou que se tem, e o preço lá embaixo, e mesmo assim as pessoas às vezes não têm condições de comprar, mesmo com o preço lá embaixo. É triste por lavrador que planta, gasta para manter ali o livramento desses gafanhoto, pulgão e tudo mais, o produto que gasta para proteger a plantação. Depois, quando nasce o fruto, vai vender o fruto, não tira às vezes nem o que gastou e o trabalho ficou em vão. Mas chuvas significa bênção de Deus para o seu povo. É uma influência divina. Podemos ver aí que encher os rios, as represas, favorece as lavouras. E por outro lado, né, o transtorno vem agora, dependendo dos lugares, vem as enchentes, vem desmoronamentos de terra, destruição de casas, e muitas das vezes as enchentes, dependendo do grau delas, sai levando tudo pela frente as águas. Dependendo do temporal, os ventos arrancam telhados. É um caos dentro de uma cidade urbana, como também em uma zona rural que tem plantações que não resistem a temporais e chuva. Para que o homem prudente, né, sobre o homem insensato, disse Jesus assim, dessa maneira, olha bem. Jesus fala no capítulo 7, de Mateus, verso de número 24, Jesus ele ensina dessa maneira: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, ele vai estar seguro. Já o livro de Deuteronômio, ele ensina dessa forma, capítulo 11, o verso de número 1. Diz assim: mas a terra que passais a possuir é uma terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor
teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Então a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, a terra que mamava leite e mel, ela era uma terra, segundo a que narra, é uma terra de montes, mas é de vales também. E da chuva dos céus beberás e procurar água, porque ele ia mandar chuva para que as pessoas pudessem, ao cair da chuva, poder guardar lá essa água para assim se manter para o gado, para a lavoura e também para si, para beber. Os cuidados de Deus sempre foi perfeito para com o homem. Mas a palavra de Deus, ela fala assim: as chuvas retida, ou castigo e julgamento. Quando o dilúvio para o homem, quando Deus mandou o dilúvio, nós vemos que a palavra de Deus, o prudente Noé, foi bênção. Mas quando veio o dilúvio para destruir toda a terra, nem bem a terra, mas os moradores da terra, aí foi um juízo de Deus. Foi castigo diante das pessoas que ali viviam. A maneira da desobediência que o povo da época de Noé, a qual Deus falou que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, e essas são as gerações de Noé. Era varão justo, reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. A partir do momento que Noé propôs no coração de andar com Deus, ele foi achado digno, que no dia do dilúvio, Deus mandou ele construir a arca. E no capítulo de número 7, nós vamos ver que depois disse o Senhor a Noé: tu e toda a tua casa, para entrar na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E o verso de número 7 diz assim: então entrou Noé e seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos, entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Deus falou: vou mandar chuva e vou destruir tudo que há sobre a terra. E no versículo de número 16, diz o seguinte: e os que entraram, macho, fêmea e toda a carne entraram, como Deus tinha ordenado o Senhor. E aí, quem fechou a porta da arca foi Deus. Deus fechou a porta da arca e mandou a chuva, castigo, julgamento de Deus. Aí nós podemos observar que no versículo 8, e lembrou Deus de Noé, de todo animal e de toda as rés que ele estava na arca. E fez um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cercaram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se. Aí agora Deus fez parar tudo, até as fontes de água, elas pararam de flutuar, de mandar água. Isso foi para o dilúvio devido
castigo e o julgamento diante dos povos. Mas, diz o texto, narra Dr. Lucas, narra que, aí no capítulo de número 7 do Dr. Lucas, narra o seguinte, vai falar aqui sobre Ló. Quando nós observamos aqui, e aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Agora Jesus vem dando um alerta e mostrando. Como foi lá nos dias de Noé, agora vai ser nos dias dos homens. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, davam-se em casamento, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar, e naquele dia, quem estiver no telhado, sendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, que quem estiver no campo, não volte para trás. Jesus veio dando aqui um parecer, né? Duas estarão juntas, moendo, será uma tomada e outra será deixada. Quer dizer, Jesus mostrando que no dia que ele há de vir buscar a noiva do Cordeiro, a igreja, não é a placa, a denominação, mas é a assembleia, aqueles que se reúnem e formam a noiva do Cordeiro. A Bíblia diz que vai vir buscar um povo fiel, zeloso e de boas obras. Mas aí, a palavra de Deus, ela continua dizendo, para o homem de Deus, Elias chegou a ser alimentado pelos corvos. E segundo a palavra de Elias, que ele falou, que segundo a sua palavra não haveria chuva, não ia chover. O povo estava dividido entre Deus e Baal. E um povo dividido em cima do muro, que não sabe a quem adorar, precisou agora a intervenção do profeta, a qual disse assim, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha o poder da palavra na boca de um profeta. Que hoje muitos falam, mas é só balela. Fala, mas não acontece. Ao ponto que Eliseu aprendeu com Elias, que chegou ao ponto dele dizer, olha, não tem profeta em Israel? Então, deixai-vos vir a mim para saber se vai ter ou não. O profeta de Deus, se ele falar, está falado. Deus assina. Por causa que a sua vida coincide com a vontade de Deus. Tem muita gente falando, profetizando, falando que vai acontecer, mas nem canivete, nem chuva de canivete cai.
Tá mais fácil lembrar do Chacrinha e falar de Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Toma aí. Quem quer abacaxi? Tá. É fácil isso. Mas para o homem de Deus falar com ousadia, com poder e a sua palavra se cumprir, aí sim podemos honrar esse homem. Então veja bem, no capítulo 18, diz o verso 2, e foi Elias mostrar a Acabe a fome era extrema em Samaria. Olha, já o povo padecendo, sem comer, sem ter o que comer, porque não tem chuva, não tem plantação que resista sem água. E aí o profeta, vem agora o profeta Oséias, e diz assim, profeta Oséias, ele, capítulo 6, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a saída, ele a nós virá. Como a chuva seródia, que rega a terra. Aí ele inicia dizendo assim: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Quando estamos no processo de castigo e julgamento, o único caminho é um só: arrependei-vos e credes no Evangelho. Quando as coisas não estão bem, é momento de se arrepender. Porque aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 13, versículo 13, capítulo 28. Mas quem as confessa e as deixa, a este alcança misericórdia. E diante desses males que estava acontecendo com o profeta Joel, o capítulo de número do Evangelho de São João, capítulo 3, vai dizer também assim, olha bem, 3 de João, a palavra de Deus nos diz assim para a meditação, versículo 3, verso 14, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Moisés levantou a serpente no deserto por direção de Deus. O povo estava pecando demais. A maneira que vinha o julgamento dos pecadores, para que pudesse sarar a ferida do povo, Deus mandou Moisés levantar a serpente de metal no deserto, e todos que olhassem para a serpente levantada, seria sanado, seria curado. Mas aí veio Jesus dizendo: importa que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus foi levantado na cruz do madeiro, deu a sua vida por mim e por você, para nos remir de todo pecado. Ou nós abraçamos a fé em Cristo Jesus, e não pode cochear em dois pensamentos. Que quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Então é necessário que, para os que o adorem, adore a Ele em espírito e em verdade.
Eis que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas o povo, aqui diante do profeta Elias, o altar estava quebrado. Precisava agora consertar o altar para receber as bênçãos. Quando nós olhamos aí no capítulo de número 18 e o verso 30 da 1 Reis, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Repartiu o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiramente, ele havia dito já para os profetas. Disse então Elias, e chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu porém. Aí o povo não respondeu nada. Nem palavra o povo teve para, Aí os profetas de Baal prepararam o altar deles, mas Deus não respondeu. Mas veja bem, quando olhamos para o profeta Jeremias, nós vamos entender uma coisa. No capítulo 5, no verso de número 23 e 24, diz assim, 23 e 24. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá a chuva a temporã e a tardia, e a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. Mas aí veio a palavra dizendo: vossas iniquidades desviaram essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem, porque os ímpios se acham entre o meu povo, e cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinhos. Os passarinheiros armam laços perniciosos, com que prende os homens. Parece que aquela geração não é diferente da de hoje. E como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano, por isso se engrandecem e enriquecem. Engorda-se, alisam-se, ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a casa dos órfãos, para que eles prosperem, e nem julgue o direito do necessitado. E não castigarei eu essas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma de uma nação como essa? Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam perante mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E o que fareis no fim disto? A maneira que o povo fazia no cativeiro de Israel e de Judá não é diferente das de hoje também não. Quando nós vemos aí agora a palavra, até aí o verso a qual eu li, que até os profetas profetizavam falsamente. Só a misericórdia de Deus para com isso. Agora, chuvas de bênção acontecem quando? Quando acontecem essas chuvas de bênção na vida do ser humano?
Sim, porque as chuvas de bênção acontecem. Quando nós olhamos aí no capítulo de número 28 de Deuteronômio, nós vamos ver que é o seguinte: as chuvas de bênção acontecem, no verso de número 12, diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e as fazer. Aí acontece, quando guarda os mandamentos. Então veja bem, é preciso reconhecer que só o Senhor é Deus. Quando o profeta, aí, o livro do profeta de Reis, no capítulo de número 18, nós vamos ver o seguinte. Diz o texto assim: sucedeu, pois, que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Aí então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Veja bem, a maneira do homem de Deus, na direção de Deus, dele levar o povo a reconhecer que Deus é o Senhor. Mas muitos estão levando para que eles que é o cara, eles é o tal ministério que é, mas não mostra o Deus do ministério. Tem ministério aí que só fala que a bênção está lá. Então as bênçãos acontecem quando obedecemos os mandamentos do Senhor. O Senhor abre do bom tesouro do céu da terra, né? Ele abre do bom tesouro, como disse aí em Deuteronômio. Ele abre do bom tesouro dos céus. Vida de obediência à palavra. Quando nós olhamos aí Deuteronômio 11, nós vamos entender isso, que a vida de obediência à palavra, ela faz isso. Olha bem: então darei a chuva da terra a seu tempo, a temporã, a seródia, para que reconheça o grão do teu mosto e o teu azeite. E será que diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, aí então eu mandarei a chuva. Quando nós obedecemos ao Senhor e cremos, adoramos de todo o coração, adoramos em espírito e em verdade. O versículo 16: guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvie
e servais a outros deuses e inclinai perante eles. O povo tem se deixado levar. Nossa, agora mesmo morreu uma cantora aí, nossa, até os crentes, mensagem para lá, mensagem para cá, falando de morto, de quem morreu, de ídolo. Deixai os mortos sepultar os seus mortos, disse Jesus. Deixa, quem está morto, quem está servindo, não está me servindo, deixa que eles sepulte seus mortos. Quando o povo reconheceu que só o Senhor é Deus, Elias profetizou a bênção. Quando o povo reconheceu aí que só o Senhor é Deus, nós vamos ver aí que o profeta Elias, aí ele vem e profetiza agora a bênção no meio do povo. Como foi que ele profetizou a bênção? Olhe bem, aí ele profetizou a bênção dessa maneira. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui a pequena nuvem, e como a mão de um homem subindo do mar. Então disse: sobe e dize a Acabe: aparelha-te o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens, e o vento veio numa grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, a qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então, assim que o profeta tinha profetizado que não haveria chuva, agora ele fala, pode olhar, tá vendo que é uma pequena nuvenzinha igual uma mão? Pode correr, que agora vai vir chuva. Aí ele profetizou a chuva, que ela viria. Quando o homem de Deus fala, se cumpre. E Deus vela pela sua palavra, para que se cumpra. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas segundo a palavra que o profeta disse com respeito que só ele é Deus, Deus assinou embaixo. Então olha bem, quando nós depositamos a fé em Deus, as promessas chegam. Quando nós olhamos o profeta Ezequiel, aí ele mostra aí algo importante para nós. Diz assim: e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com as bestas ruins da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques, e elas e os lugares ao redor do meu outeiro. Eu porei por bênção, e farei descer chuva a seu tempo, chuva de bênção serão. E as árvores do campo darão fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguros na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor Deus, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que serviram delas. Isso é chuva de bênção. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer, olha bem, concerto de paz, vai abater as bestas feras da terra, vai colocar por bênção, fazendo descer chuva no seu tempo, vai quebrar as varas do jugo do opressor. E para acontecer as chuvas de bênção, preciso o que, irmão? Preciso o que, irmão Ildefonso? Segundo o livro das Crônicas, segundo as Crônicas, vai dizer o seguinte: no capítulo de número 6,
de 2 Crônicas, a palavra de Deus diz assim: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, orarão neste lugar e confessarão o teu nome, e se converterão dos seus pecados, quando tu afligires. Então, ouve tu desde os céus e perdoa o pecado que têm os servos do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá a chuva sobre a terra, que deste ao teu povo em herança. A oração é feita, né? E ele vem dizendo, olha, havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhoto, ou largata, cercando a algum dos seus inimigos das terras e das suas portas, e quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, e todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga, a sua dor, estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa a cada um conforme todos os seus caminhos. A oração. Então nós vemos aí que para acontecer a chuva de bênção, precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. O profeta Jeremias falou, clama a mim, responder-te-ei, anunciar coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aí vem o profeta Amós e diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. O caminho aí é de confessar, é de orar, é de clamar, é de suplicar, é de buscar o Senhor. Orar e confessar. Sair da indecisão. Por quê? As pessoas ficam indecisas no momento que precisa tomar posse, tomar decisão. E o profeta aí, Joel, ele diz que o povo estava, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Nós precisamos sair de cima do muro. Você precisa saber se você quer viver com Deus, quer ter o Salvador Jesus Cristo na tua vida, quer ser direcionado pelo poder do Espírito Santo, que está no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A decisão é sua. Aí no Vale da Decisão, no capítulo a qual eu li, no capítulo 3, no verso 14, mas o verso 2 de Joel diz assim, 2, há de ser que todo aquele que invocar, quer dizer, em buscar e orar, invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor o chamar. Ele ainda diz assim no capítulo aí, para sair do Vale da Decisão. Então as chuvas, os benefícios da chuva na vida do povo traz o quê? Chuvas derramadas, produz frutos, abundância de paz. Jesus, ele é o príncipe da paz. Quando nós olhamos o salmista Davi no Salmo 72, ele vai dizer assim, Salmo 72, no verso de número 6 e 7, diz assim, 6 e 7, e descerá como a chuva sobre a erva, ceifada como os chuveiros, que umedecem a terra. Nós
e nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Então, traz também suprimento e alegria. O profeta Joel aí, no capítulo 1, que ele profetizou falando sobre os males, depois ele veio falando sobre as bênçãos. Nós vamos ver que o profeta Joel, no capítulo 1 aí, do 1 ao 12, que ele profetizou aí o que estava acontecendo com os alimentos, com as plantas, com as árvores frutíferas. Mas aí ele depois profetiza. O Salmo 65 diz o seguinte. Salmo 65, ele fala assim: enche de águas os seus sulcos, regulando a soltura, amoleçai com muita chuva, abençoadas as suas novidades. A promessa de chuva, quando se fala de chuva, fala também, queira ou não, vem trazendo prosperidade na vida da pessoa. Aqueles males que estavam ali atormentando ele, a chuva vem e alivia. Igual Jesus, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós olhamos aí, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, verso 17, 14, verso 17, diz assim: e contudo não se deixou a si mesmo, sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva em tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Hoje é dia de bênção, hoje é dia de chuva de bênção na tua vida e na minha vida. Jesus quer suprir hoje a tua vida. Hoje ele derrama chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos, Senhor. O quadro da tua vida pode mudar hoje. Depende de você. As bênçãos acontecem se guardares os meus mandamentos. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Shalom. Paz seja com todos.